vocês, povo de Deus. Queremos saudá-los na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador. Nós queremos que vocês se encontrem todos com saúde e também com essa disposição de servir ao Senhor. Muito obrigado por você nos permitir chegar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós queremos te agradecer por você nos permitir termos esse tempo. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira nós temos um encontro de oração. E esse nosso encontro nós oramos uns com os outros. Queremos compartilhar isso com você, porque você e sua família é o alvo das nossas orações. Então eu sei como você também nos tem como alvo das vossas orações. Então isso significa que nós oramos juntos e que caminhamos juntos. E se você diz assim, pastor, eu não orei, mas eu quero te dizer uma coisa, que você sempre pode orar por alguém, né? Então, queremos desejar a você essa vontade. Conversar com quem a gente ama sempre é bom, e Deus nos ama muito. E acredito que você saiba disso, e se não sabe, por favor, procure saber, porque Deus te ama e quer te dar uma vida boa. Tudo bem? Então fica aí o nosso abraço para você, toda a comunidade de fé de Ibiporã, no caso da comunidade de fé IBV Nova, nessa frente de missão. Nós queremos desejar a você, meu irmão e minha irmã, seja a idade que você tiver, nós queremos desejar a você um tempo de graça e amor nesse culto de oração. Oramos juntos e a nossa oração é que você continue orando por alguém ou com alguém, na realidade, é orar com alguém, em busca dessa vida boa que Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida abundante para você. Tudo bem? Então, queremos aí saudar. Eu sei que nós temos muitos problemas, nós estamos aí diante de um quadro crítico, né? O número de óbitos que essa pandemia tem provocado cresce assustadoramente e são muitas as famílias. E tem um fenômeno, não sei se você percebe, que pode acontecer com você também, porque tem acontecido comigo, que antes eu ouvia falar dessas mortes distante de mim, pessoas que eu não conhecia. Só que agora as coisas se aproximaram, são pastores, são líderes, são famílias de todos os lugares, amigos da gente, vizinhos da gente aqui mesmo onde nós moramos, quantas pessoas já morreram. Então, são coisas que vão acontecendo. Então, quero aí provocar o seu coração para a gente orar junto, para que Deus, por graça e amor, possa aliviar essa peste que está sobre nós por causa dos nossos pecados. Gente, isso é muito importante perceber. Isso é fruto do nosso pecado. Então, eu quero pedir para você, para a gente estar orando, todas as famílias dessa comunidade de fé, Frente de Missão IBV Nova Ibiporã, orar pela nossa cidade, pelos governantes, pela lideranças políticas de prefeitos e vereadores, lideranças religiosas, dos pastores, das frentes de pregação da palavra de Deus em todas as frentes e expressões da fé. E tem um público que eu quero convocar você para a gente orar junto, que são os líderes comunitários. Queridos amigos e irmãos, os líderes comunitários, líderes de bairro, líderes de grupos, líderes de ONGs, líderes de associações, que tem um enfrentamento direto. Nós temos um inimigo comum agora chamado fome, desemprego, ausência do básico. E tudo isso, querido amigo e irmão, é motivo das nossas orações. Então quero desafiar o seu coração agora para você lembrar de alguém, para você, até mesmo se for o seu caso, para rogarmos a Deus. Oraremos ao Senhor e Ele nos ouvirá. Buscai-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o coração, diz a palavra de Deus. Tudo bem? Então nós queremos convocar você para orar ao Senhor nesse tempo, por nossa cidade de Ibiporã, por nossa região,
pela comunidade humana do nosso Paraná, que se encontra num quadro difícil demais. Meus irmãos, a comunidade médica, a comunidade de enfermeiros, técnicos e toda a comunidade que ajuda na manutenção de um hospital ou de uma frente de cuidado com pessoas doentes, nesse tempo é um tempo de sobrecarga. Sobrecarga de trabalho, sobrecarga emocional, sobrecarga psicológica. Há uma guerra em pauta. Por isso, eu gostaria muito que você pudesse orar comigo agora, buscando em Deus uma direção e que Deus mantenha essas pessoas com saúde e que Deus traga discernimento aos governantes para que tenham sabedoria como lidar nesse tempo difícil. Amém? Podemos orar juntos? Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós. São tempos difíceis, de dores, de desilusões, meu Deus. São tempos de morte. Queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa aliviar nossa dor. Que o Senhor incline os teus olhos para nós, Senhor, de uma forma libertadora, curadora. E nos perdoe, Senhor. Nós pecamos contra o Senhor. Nós temos muita culpa nisso. E por isso te pedimos que o Senhor exerça a tua graça sobre nossa vida, Senhor. Tira de nós essa morte que tanto nos apavora. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue dando à igreja ousadia, autoridade, discernimento nesse tempo difícil para te amar e cumprir teu propósito como sinal e instrumento do teu amor no mundo, porque há um grande sofrimento. Meu Deus, perdoa nossos pecados e guarda nossa fé no Senhor. Seja com cada família da nossa comunidade em Ibiporã, com a nossa cidade, meu Deus, com a liderança política, com a liderança religiosa, com as lideranças de comunidade de bairro, para que essas pessoas continuem tendo amor e temor do Senhor no cuidar com as pessoas. Perdoa nossos pecados, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, gente boa, nós estamos no mês de junho, né? Acabamos de terminar aí. Aliás, hoje a gente está na primeira semana de junho, né? No mês passado nós trabalhamos uma série de conversas sobre e a família, como vai? E realmente para a minha vida foi muito importante. Espero que tenha tido sentido para você também. Esse mês de junho nós queremos trabalhar uma ideia muito mais... não é que é melhor, mas é uma tão importante quanto, porque tudo parte da família. Nós estamos falando de missões estaduais. Missões estaduais. E nessa realidade, os batistas brasileiros, locados no Paraná, eles têm uma responsabilidade muito grande. Tá? E neste mês nós celebramos a proclamação do Reino de Deus. No mês de junho, na sociedade comum, lembra que a gente vem trabalhando sempre esse paralelo, né? A família no padrão do mundo e a família no padrão de Deus. Nós temos agora aqui um outro paralelo interessante, que é uma celebração no padrão humano, ou do mundo, e uma celebração no padrão das Escrituras, no padrão de Deus. No padrão do mundo, da comunidade, o mês de junho é o mês dos namorados, que movimenta o mercado financeiro, que movimenta o consumo de coisas que a gente nem precisa, mas o dia, o mês e tudo. Existe uma celebração de festa junina, joanina. Quer dizer, você tem todo um contexto cultural em que essa sociedade comum, essa sociedade do padrão comum, sem uma ética, sem um valor bíblico, eles se divertem, eles se expõem de uma maneira de cântico, de danças, e uma coisa interessante. Ao mesmo tempo, olha só que interessante, nós temos da parte do povo de Deus, essa comunidade de fé denominada Batista da Convenção Batista Brasileira, que celebra no estado do Paraná hoje, que
como nós estamos aqui no estado do Paraná, então é uma celebração de missões. Exatamente. Nossa festa é a festa da fé, é a festa da comunhão, é a festa da proclamação, é a festa da reconciliação. Então, os batistas paranaenses estão de fato imbuídos e chegados nessa tarefa, né? E é muito interessante porque os batistas paranaenses, pensando nisso, até tem um tema interessante, né? É o tempo de reconstruir, com base em Neemias, né? Então, com essa frase, ou com esse tema, com esse assunto, os batistas paranaenses estão querendo comunicar uma celebração de fé, de proclamação da graça e do perdão de Deus a toda a sociedade paranaense. Tudo bem? Este mês de missões estaduais, o nosso tema, de fato, vem de encontro a um tempo de reconstrução. Neemias, de fato, vai trabalhar essa ideia no seu tempo, no seu contexto, de uma forma maravilhosa, tanto que ficou para a nossa inspiração o conhecimento da sua narrativa, né? Então, nós queremos pensar nisso, e durante esse mês de junho, na realidade, nós queremos tentar conversar com você sobre 10 episódios, ou 10 situações, que nós vamos chamar isso como se fosse um mini curso de missões. Eu não sei se poderia ser chamado, mas a ideia é que você possa, a partir de agora, juntamente conosco, começar a pensar nessa ideia, né? De que festa você quer participar? De que celebração você quer participar? Da celebração popular, né? Onde a economia, o consumo, a festa que dá sentido só para o seu próprio egoísmo, o seu prazer? Ou você quer participar de uma festa, de uma celebração de libertação, de cura? Uma celebração de fé, de amor, que parte do coração de Deus, que parte de toda a missão de Deus no mundo. Gente, isso é maravilhoso. Então eu quero provocar o seu coração para que você pense nisso comigo, tá certo? Que você pense nessa ideia comigo. Eu quero participar dessa celebração no padrão das Escrituras, no padrão de Deus. Tudo bem? Isso. Então, este mês nós teremos essa série de estudos. E para falar por movimento de reconciliação, nós entendemos que esse movimento do Evangelho, de proclamar, de ensinar, de celebrar esse convite à reconciliação da parte de Deus, é o maior movimento missionário da terra. Você lembra disso? Jesus Cristo é o primeiro, ele vem e nos alcança, e ele mesmo começa esse movimento. Um movimento de plantar o reino de Deus entre o reino dos homens. E isso, irmãos, é uma história bonita, porque se somos o que somos hoje é porque o Espírito Santo de Deus vem nessa direção, vem guiando-nos, vem nos orientando, nos ensinando, nos trazendo à memória toda essa vida e obra de Jesus Cristo. Tudo bem? Então, nós queremos, nesse primeiro momento, convidar você para a gente ir lá para a para o Evangelho de João. E lá no Evangelho de João, capítulo 20, 21, tem uma frase bonita, né? Que ele vai dizer assim: assim como o Pai me enviou, eu me envio, vocês também. Olha só. Na realidade, esse versículo ele está dentro de um contexto que eu quero ler com vocês, sobre Jesus que aparece aos discípulos, ele se apresenta aos discípulos, né? E nesse encontro, Jesus vai falar sobre essa tarefa maravilhosa. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, está dizendo isso. E esse amor, a prova desse amor é que Cristo veio e habitou entre nós, mostrou a força desse amor, a dimensão desse amor, e chegando ao ponto de morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, ok? Tudo bem? Esse mesmo Deus, na pessoa de Cristo,
O Cristo agora olha para aqueles que foram alcançados, que somos eu e você, que é a igreja, que ele dá o nome de igreja, correto? E ele diz: agora eu vos envio. Eu estou enviando vocês, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Né? Há uma oração de Jesus sobre essa ideia maravilhosa, onde ele diz assim: Pai, eu vos peço que o Senhor os livre de todo o mal no mundo. Não os peço que os tire do mundo, mas que o Senhor liberte eles, protejam eles de toda a maldade do mundo, mas que eles vão ao mundo. Como ele vai falar na sua declaração de poder e graça sobre toda a criação e sobre a humanidade, como é parte da criação, ele diz: eu tenho poder sobre vocês. No capítulo 28 de Mateus, ele diz: eu tenho autoridade sobre vocês, eu tenho um governo sobre vocês. Então eu estou dizendo para vocês: vão até os confins da terra. Então essa ideia, quando Deus está falando dessa grande festa da celebração, da proclamação das missões, né? Por isso os paranaenses hoje vivem essa grande festa, participam de uma grande festa, tudo bem? Então eu quero deixar isso com você, para a gente partir para uma ideia. Hoje eu gostaria de abrir uma discussão com vocês, tão somente para duas coisas, antes de nós orarmos, porque nós teremos mais um tempo de oração. Essa coisa chama-se: você sabe o que é? Qual é a diferença entre missão e missões? Você já fez essa pergunta para você? Gente, o que significa missão? E o que significa missões? Então, nesse momento, eu só quero deixar essa pergunta para você e nós vamos caminhar um pouquinho sobre essa ideia, né? Qual a diferença entre missão e missões? A missão, gente, a missão ela tem um valor o seguinte, né? É um conjunto de princípios que alguém delega a um grupo de pessoas, né? Isso mesmo, que alguém deva executar. Então a missão não é das pessoas ou do grupo de pessoas, mas de alguém que delega a esse grupo de pessoas a executar. Né? É pedido por alguém. Alguém tem a missão e esse alguém então convida pessoas que, formando um grande grupo de pessoas, para cumprir a missão. Esse grupo de pessoas, eles são denominados na missão como sinal e instrumento da missão. Tudo bem? Pegou? Então, missão é uma ação dada por alguém a uma pessoa ou grupo de pessoas ou a uma instituição para que cumpra uma tarefa, né? Outra coisa super interessante para a gente pensar: essa tarefa da missão, ela tem início, meio e fim. Ela tem um prazo, ela tem um percurso. Por quê? Porque toda tarefa dada, tarefa requerida. Toda tarefa compartilhada, ela precisa ser avaliada. Então, quando eu falo da missão, a missão, eu estou me reportando que a missão da proclamação do perdão, da graça, do amor, da misericórdia de Deus, essa missão é do próprio Deus. Essa é a missão. A missão é chamada de a missão de Deus para com a sua criação. É a missão de Deus no mundo. Então, a missão de Deus é reconciliar sua criação com Ele mesmo. Pegou a ideia? Então, a missão dada por Deus a uma pessoa ou a um grupo de pessoas ou a uma instituição, ela tem começo, meio e fim. E a missão não pertence às pessoas, a missão não pertence à pessoa, a missão não pertence à instituição, a missão pertence àquele que tem a missão de reconciliar, a missão de fazer nova todas as coisas. Por isso, Deus é que é o dono da missão. A missão de proclamar perdão,
olha só, a missão de promover a reconciliação, a missão de curar as feridas humanas vem de Deus. É Deus que é o dono da missão. E a gente tem prova disso para várias situações, porque tudo que nós sabemos sobre nós vem de Deus. Nós conhecemos o amor? Conhecemos por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Foi Deus quem nos amou. Nós nem sabemos o que é isso, né? Nós temos impulsos, e impulsos às vezes estranhos, né? Que às vezes a gente chama de amor, às vezes a gente chama de discórdia, são impulsos inclusive que às vezes a gente chama de prazeres de promiscuidade, tudo com interesse próprio, tudo com interesse particular. Nós não conhecemos o que é o amor. Então, aí a gente vai, porque eu conheço alguma coisa sobre o amor hoje? Porque Deus me amou primeiro. Porque diz as Escrituras que Deus prova o seu amor para comigo, em que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda um pecador. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero deixar com você é isso, que a missão de proclamar a verdade, a libertação, a reconciliação, o perdão, a regeneração, todas as bênçãos da graça de Deus, começa nele. Deus é o primeiro missionário. Quando os batistas brasileiros, locados aqui no estado do Paraná, que moramos e vivemos e muitos de nós nascemos aqui, nós estamos promovendo exatamente essa celebração e nós estamos fazendo do mês de junho um mês de referência, que pela graça de Deus revelada na pessoa de Jesus e tenha essa consciência da consolação em direção no Espírito Santo de Deus que atua de uma forma plena na comunidade paranaense, Deus se faz presente. E por isso essa missão de Deus presente na comunidade paranaense cabe aos batistas brasileiros locados aqui essa celebração, essa festa. Nós participamos disso como corpo, alma e espírito, tudo junto. Nada escapa ao amor e à graça dessa perfeita ou desse perfeito movimento de tornar conhecido o nome de Jesus em todo o canto, a todos os corações. Tudo bem? Então eu quero deixar isso para você. Uma outra coisa que eu quero deixar como ensino para vocês hoje, primeiro foi o que é missão. A gente já aprendeu, tudo bem? Você anotou aí? Agora eu quero que você perceba o seguinte, o que é missões? Quando nós falamos missões, aí sim, né? Nós estamos falando de um ato de realização. Isso mesmo. É como eu e você vamos dar forma, vamos dar carne, assim, vamos tornar isso como experiência vivencial, vida na vida, minha vida na vida de Cristo, a vida de Cristo na minha vida, e isso vai tornando um modo, um jeito, uma cultura, um movimento da vida eterna, não eterna do futuro, mas eterna porque dura para sempre, ok? Que já começou na eternidade e vai terminar, se isso termina, porque a eternidade não termina, mas os limites dela é a eternidade. Por essa comunicação, são as missões. Porque eu faço a minha missão, você faz a sua missão, ou seja, nossas tarefas na missão de Deus. Essas chamadas de missões, essas ações. E aí eu quero provocar você. O que são missões? Na verdade, é um conjunto de pessoas, né? Missões é um conjunto de pessoas agindo diretamente como instrumento e sinal do reino de Deus no mundo. Maravilha! Isso é missões, né? Tarefa que deve ser feita por alguém ou a mandado de alguém, né? Onde ele vai cumprindo uma missão. Lembre sempre disso. As narrativas bíblicas não são narrativa dos homens, não são narrativa das missões, ou digo, das nações. As narrativas bíblicas, por que elas não envelhecem? Porque elas nunca ficam arcaicas? Exatamente por isso, porque as narrativas bíblicas tratam dos atos de Deus, não são dos atos dos homens.
Os homens narram, mas os atos são de Deus. Isso faz toda a diferença. Por isso, quando a gente consegue compreender o que é missão, que é de Deus, e as missões, que são nossas tarefas, no cumprimento da missão de Deus, aí sim. Por isso que os batistas não param, eles não cansam, não se cansam de todo tempo promover a cooperação, seja ela financeira, seja ela de talentos, seja ela dos dons, seja ela de toda a natureza, no sentido de fazer cumprir a missão de Deus. Fazer cumprir a missão que nos foi confiada, como o próprio Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso deve ser o motivo da nossa existência. Esse deve ser o motivo da nossa celebração. Esse deve ser o motivo, tão somente, da nossa tarefa enquanto aqui vivermos. E lembre-se disso: tarefa dada, tarefa cumprida. Toda tarefa tem começo, meio e fim. E daqui a pouco Jesus volta para pedir conta da tarefa que lhe foi dada, a tarefa que lhe foi confiada. Eu quero, nesse tempo, já partindo para minhas conclusões, porque nós vamos orar agora, eu quero desafiar o seu coração a perceber essa ligeira diferença. Se você conseguir perceber essa diferença, você vai dar sentido melhor para as suas tarefas no reino de Deus, né? Por exemplo, algumas tarefas muito importantes que não pode faltar em nossas vidas. Jesus diz o seguinte: um novo mandamento eu estou te dando. Ame o seu irmão como eu amei você. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São recomendações que a palavra vem insistindo em nossas vidas. Ele diz assim: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua fé, de todo o teu entendimento, e ame a teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma recomendação da missão. A missão coloca sobre minha vida, e na minha vida essa riqueza. E por isso eu posso amar hoje, porque Deus já me amou. Deus já me alcançou com todas as bênçãos celestiais, como está registrado lá em Efésios capítulo, nos seus 2 primeiros capítulos, né? Então, Deus já está me alcançando com todas as bênçãos, tão somente para que eu cumpra a sua aliança. Qual é a aliança? De que eu seja uma bênção para todas as famílias da terra, como ele fala em Abraão. É a mesma fala para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar? Que Deus possa te abençoar muito e te guardar, tudo bem? Que Deus possa fazer resplandecer o seu rosto sobre você e que te dê muita paz, né? Que te dê muita segurança. Seja um missionário. Seja um missionário, né? Da parte de Deus, para que Deus possa guardar o seu coração. Vamos orar? Família, todas essas famílias que compõem nossa comunidade de fé em Biporã, vamos orar por nossa cidade para que Deus cumpra esse mandato dele aí na nossa cidade, alcançando todas as famílias da nossa cidade de Biporã. Vamos orar? Amado Senhor e Deus Pai, que tem todo o poder e graça para nos amar e nos alcançar com perdão, com reconciliação. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus por toda a bênção. Que este nosso culto, Senhor, possa ser um marco da nossa fé, a nossa esperança em Ti. Ajuda-nos a participarmos dessas celebrações, a celebração da palavra, a celebração da salvação, a celebração do perdão, a celebração da reconciliação, por amor do Teu nome. Alcance-nos, Deus, com toda a graça e amor do Senhor, e perdoa nossos pecados, Senhor. E em nome de Jesus, venha ao nosso encontro e abençoe toda a liderança política, religiosa e comunitária da nossa cidade de Ibiporã, trazendo discernimento e sabedoria para esse tempo difícil. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, gente, chegamos aí mais esse final.
E aí nós queremos só dizer a você o seguinte, que nós temos o nosso próximo encontro agora no sábado, tudo bem? Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e até sábado.